a resistência maior foi da academia, do pessoal das universidades. Não somente no Brasil, como nos Estados Unidos também. A crítica que o próprio Hellman recebeu da academia americana, daqueles professores, eles que de fato criticaram severamente tanto o Ridley como o Hellman, né? E aqui no Brasil também, porque os professores não faziam muito caso e ficavam desmerecendo, falando assim, você não colocaria nem na minha, nem colocaria só na minha sogra, coisa desse, faziam piadinhas, sabe? Nós nunca sentimos uma campanha contra. O que havia simplesmente era uma demonstração, vamos dizer assim, de desinteresse. Não havia interesse das universidades, de modo geral, em irem por irem nessa direção. E isso é um fato que era mundial. Os Estados Unidos também demorou, né, as universidades aceitarem a faca em emulsificação lá. Curiosamente, a Europa, em termos de faca em emulsificação, ficou para trás durante muito tempo. A França, a Inglaterra, a Itália demoraram muito, a Espanha, a aceitarem tanto a faca quanto até os implantes intraoculares. E quando eu fiz residência na UERJ, só tinha um microscópio. Esse microscópio era do professor, tá? E não era assim liberado muito para todo mundo. O microscópio era do professor, que inclusive usava muito para fazer glaucoma congênito. Na época falava fazer romper a membrana de Barca. Lembra? Faziam um papo, romper a membrana de Barca, cabeculotomia. Então eu, para poder treinar o microscópio, eu ia escondido. Eu ia lá escondido no centro cirúrgico para pegar o microscópio para poder treinar. Afonso Patorelli era professor com título de livre-docente, e é curioso que ele acabou, em função da faca emulsificação, se afastando da universidade. Ele renunciou, ele pediu demissão, porque ele achava que lá dentro da universidade ele não teria espaço, então ele optou por se dedicar à atividade privada e se dedicar integralmente à faca emulsificação, aos implantes intraoculares. Ele sofreu represálias dentro da universidade? Assim? Não, eu não acredito que ele tenha tido represálias. O problema é que, desde aquela época, as universidades também tinham problemas de financiamento. Você vê, o próprio equipamento ficou à disposição da UERJ, como era chamada, Universidade do Estado da Guanabara, e não conseguiu viabilizar uma maneira de adquirir e ficar com o equipamento. Nós fomos obrigados a procurar uma outra entidade e fomos encontrar na irmã Matilde, lá no Hospital São Vicente de Paulo, as condições para que aquele equipamento que veio em demonstração ficasse no país. Então ela adquiriu o aparelho e colocou lá no Hospital São Vicente de Paulo. E lá nós passamos a ficar integralmente, nós operávamos de segunda a sexta. Primeiro nós fizemos uma série de wet labs lá mesmo, dentro do hospital. Posteriormente, quando a irmã Matilde comprou o microscópio e colocou o microscópio no São Vicente de Paulo, aí eu já tinha como treinar. Então não só eu, não, eu, com a equipe toda, porque nenhum de nós estava acostumado a operar com microscópio. Eu, Padilha, Fatorelli, Pedro Manci. Nós tínhamos que treinar. E treinar em quê? Né? Primeiro você treinava em material inerte. Depois você precisava treinar em alguma coisa. Então a gente usava olho de porco, olho de coelho, olho de gato, olho de um monte de coisa que a gente arrumava para treinar a capsulotomia, para treinar a aspiração, para treinar essas coisas assim. Então a dificuldade toda foi essa, é que a gente não tinha com quem aprender. Eu já peguei um momento da faca emulsificação já com viscoelástico. Padilha não, Padilha sofreu mais que nós, entendeu? Na nossa época a gente sofreu um pouco menos. Padilha e o Paulo César, Fatorelli, esse grupo sofreu muito mais. Eu li há algum tempo atrás uma entrevista com o Cláudio Lutemberg, e ele comentando que o Albert Einstein, quando ele era o diretor, muitas tecnologias eles ficaram para trás. O sírio-libanês realmente entrou na cirurgia robótica na frente deles. Mas depois, quando eles se convenceram que era hora deles também partirem
para esse pioneirismo, que o correto era pegar os jovens, mandá-los para os Estados Unidos, eles treinarem, porque o cirurgião de 70 anos não vai aprender. É muito difícil que ele venha a querer aprender uma técnica totalmente nova. Então eles mandavam a turma mais jovem, na faixa dos 30, 40 anos, eles aprendiam, dominavam a técnica e repassavam essa técnica para os cirurgiões de mais idade, que demandava mais tempo, etc, etc. E é curioso, porque quando eu fui estudar nos Estados Unidos, a minha turma, eu tenho essa foto, eu era talvez o caçula. Eu, aos 30 anos, num grupo, a maioria tinha na faixa de 50 anos. O próprio Pedro Moacir, quando ele começou a fazer a faca e emulsificação, o Pedro Moacir tinha 52 anos. Imagina um homem, né, aos 52 anos, naquela época já era idoso. Sim. Querer fazer treinamento de uma técnica nova e não sei o quê, não sei o quê. O próprio Fattorelli também estava mais ou menos na mesma faixa etária. É um processo complicado, difícil. Tanto que, quando nós resolvemos que era hora de entrar na lente intraocular para valer, o próprio Pedro Fattorelli comentaram comigo e com o Paulo César: olha, nós já gastamos muita adrenalina com a Faco. Eu acho que nós não temos assim tanta adrenalina para de novo começar todo um processo com agentes intraoculares. Então vocês 78, dois, né, isso, 78. Então vocês dois agora é quem vão pegar o andor e vocês vão carregar, e nós vamos apoiá-los, nós vamos ajudá-los em termos de selecionar pacientes para vocês operarem. Depois que vocês realmente tiverem com uma mão boa, aí a gente acompanha vocês e vamos aprender também. É curioso essa história, né, da dobradinha entre um indivíduo idoso e outro jovem. Eu me lembro bem, eu e Pedro Moacir fomos o primeiro congresso paraguaio de oftalmologia. Eu fui no congresso da Argentina, eu ganhei um prêmio lá, de um vídeo que eu apresentei lá em Mar del Plata. Ou seja, a gente começou a divulgar e ensinar, tá? Então, algumas pessoas muito amigas nossas que tinham dificuldade de treinar, a gente se deslocava a esses lugares para operar, fazer cirurgias ao vivo lá. Era Flávio Rezende, que já fazia faco, já estava começando também a fazer faco, mas Padilha tinha sido de lá. Padilha que foi dos oculistas. E assim, por conta disso, a gente tinha mais acesso à Padilha, né? E lá nos oculistas, quando eu fiz residência em 76, eu entrei em 76, 77, saí em 78. Então eu aprendi a operar com microscópio. Eu fazia catarata com microscópio, mesmo intracapsular. Veio por causa deles, né? O microscópio. Sim, o microscópio porque eles ensinaram. Tinha Gil que operava demais. Flávio tinha um microscópio portátil que liberava para a gente usar nos fins de semana para fazer experimental, dá ponto com... Você, por exemplo, pega uma laranja, aquela parte branca, você tira a casca, pega a parte branca, faz um triângulozinho e começa a suturar, a gente ia treinando assim, operar no microscópio. No momento onde a gente se convenceu que a coisa era boa, a gente decidiu ensinar. Que eu acho que esse que foi o diferencial que a gente teve na época, não sei, talvez pelo pessoal ter um certo reconhecimento nosso pela comunidade, foi essa decisão da gente ensinar. Tá? Então a gente começou a dar cursos. Eu dava o curso prático, a gente convidava gente para vir dar cursos aqui lá no São Vicente de Paulo. Teve o Kelman, teve o Sinski, teve o William Cinco, não sei se você lembra do Cinco, o Cinco da dupla via, o Cinco deu cursos de extracapsular e etc. E aí o Rio estava mais à frente nesse aspecto, com o Fattorelli, com o Padilha, o Paulo César Fontes, o Almir Garoni. Tinha uma turma boa lá no Hospital das Freiras, que é o São Vicente de Paula, isso.
Daí teve um curso que a gente fez lá, eu tinha chegado nos Estados Unidos, fui para lá, fizemos o curso, veio todo mundo que punha lente, os Sinskey, 5, todo mundo. A gente trouxe um cara de Baton Rouge, a gente trouxe muita gente dos Estados Unidos para dar cursos aqui. As inscrições eram por carta, né? Mandávamos os prospectos e eles preenchiam e mandavam por correios as inscrições para esses cursos. Mas é como eu digo, de 75 a 80, no Brasil praticamente só havia uma máquina de faco no Brasil. Mesmo dando a opção de cursos, wet labs, etc., em 80 chegamos a 5 máquinas no Brasil. Em 80 chegar nas outras 4, né? Em 80 chegar nas outras 4. Exatamente. Então houve aí um período em que as pessoas aos poucos foram tomando consciência de que a extracapsular, da maneira como ela é realizada, com microscópios, a qualidade da cirurgia era muito melhor do que as antigas extracapsulares que se realizavam no passado. Porque acontece o seguinte, o Sinskey foi ele quem recebeu lá o Pedro Maci e o Fatorelli para fazer os cursos. Posteriormente, Padilha eu fui, e criamos um vínculo de amizade. Então, quando a gente queria divulgar a técnica, a gente convidava o Sinskey para vir aqui para fazer cirurgias ao vivo, né? Para fazer palestras, etc. Porque, na verdade, a gente era novato num negócio, e como é que você vai fazer uma conferência sobre um negócio que você está começando? Como é que você prova que o negócio é eficiente se você tem pouca experiência? Então, precisava de alguém que tivesse já uma experiência grande e que transmitisse credibilidade ao processo. Daí é que a gente começou o Sinskey. O Sinskey foi um cara chave para a gente, para todo mundo. O Flávio esteve lá, e todo mundo esteve lá fazendo curso lá na época. E ele sempre recebeu todo mundo muito bem lá. Aí foi o primeiro curso, né? Organizado por nós, pelos nós quatro, isso, exatamente. Isso foi aqui no Rio? Aqui no Rio de Janeiro, lá no Hospital São Vicente de Paulo. Quantas pessoas compareceram? Este curso deve ter tido uns 200, mais 200 inscrições, mas a maioria dos inscritos vinham, assistiam e vou pensar. Eu me lembro que nós dávamos de faco com implantes intraoculares. Eu me lembro que nós dávamos muitos cursos de wet labs. Eram cursos que vinham colegas do Brasil inteiro. Eu diria que a geração hoje, que está na faixa dos 60, 70 anos, muitos passaram aqui pelos nossos cursos. E muitos vinham, faziam os wet labs, ficavam empolgadíssimos, e meses depois, quando nós nos encontrávamos com eles, com muitos deles, falaram: e aí, já está fazendo faco? Ah, Padilha, é muito complicado. Primeiro que a máquina é toda em inglês. Essa foi outra coisa curiosa. Muitos se queixavam que as instrumentadoras não entendiam inglês e não sabiam preparar o equipamento para funcionar adequadamente. E ao mesmo tempo criamos a sociedade. A Sociedade de Catarata, na Sociedade de Implantes, na época era a Sociedade Brasileira de Implantes. Depois o João Alberto achou que devia ter o nome de catarata, então entrou a Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares. Com a criação da Sociedade Brasileira de Implantes Intraoculares, com os congressos trazendo grandes nomes, né, no campo da implantologia e da própria facoemulsificação, nós conseguimos, logo para o primeiro congresso que aconteceu no Rio, veio o Sinskey, veio o Kellman, veio o Kleiman, veio o Drews, veio o Arnott, veio o Dardenne, veio o Karl Jacob, da Alemanha, veio realmente a Danielle Aron-Rosat, que foi quem inventou o YAG Laser. Logo em 81. Exatamente, 81. Então foi por aí que o YAG Laser surgiu. Então, isso tudo deu uma outra percepção de que alguma coisa estava acontecendo de importante nessa área. Então, em 81, em 83,
nós tivemos mais ou menos de 400 participantes, já no segundo esse número quase que dobrou, o terceiro mais ainda, e no quarto nos vimos obrigados a sair do hotel Rio Palace, porque a capacidade já não comportava. Tivemos que ir para o, então, Hotel Intercontinental, que eu acredito deva ter recebido em torno de 1.200 participantes. Então o clima já mudou totalmente. Bom, então no Nordeste, e aí a gente começou a dar curso de faco lá. Eu, na década de 90, eu ensinei muita gente a fazer faco. Eu acho que uma boa parte dos cirurgiões do Nordeste, se não aprenderam comigo, ouviram falar alguma coisa de faco, né? Marcelo Ventura ou ele? Não, Marcelo não aprendeu comigo não. A minha primeira lembrança de faco e emulsificação é um dividir e conquistar feito pelo Dr. Marcelo Ventura. Os alunos, né, eles motivam muitos professores. Então a gente recebia uma aceitação dos alunos que queriam coisas novas, né? Era muitíssimo grande isso, muito forte, né? O contato com os residentes é uma coisa que não tem um valor imenso, porque eles são a fonte inspiradora mesmo do desenvolvimento, sabe? A gente fica muito voltado e a parte crítica também é muito interessante, né? Muito interessante esse contato com os residentes da oftalmologia. E eu prezo demais, porque eu passei 25 anos lá e hoje todos os residentes que eu encontro nos congressos são amigos, né? São colegas mesmo, né? Eu me associei à Sociedade Americana de Implantes Intraoculares no início, era chamada American Society of Implant Surgery. Então, só depois que ela passou, em 82, que ela passou a se chamar de American Society of Cataract and Refractive Surgery. Então, eu frequentei praticamente desde 78 a quase todos os congressos. Raramente eu perdia um congresso. E eu me lembro que em 78, os congressos inicialmente eram realizados em Los Angeles. E nós todos cabíamos num auditório. Então, era interessante, eu gostava até muito daqueles congressos, porque a gente passava quase que 4 dias dentro de um auditório para 400 pessoas e aí a gente ficava se conhecendo a todos, né? Fiquei amigo de dezenas de colegas daquele período. Depois os congressos também foram aumentando, e aí eles passaram a ser também cirurgia refrativa, e aí dividiu em 2 auditórios. Então tinha um auditório curioso, né? Que todas as sessões eram em torno da catarata. E no outro auditório, assuntos ligados à refrativa. E era incrível, ninguém queria muito ir frequentar os eventos da refrativa. Todo mundo ficava concentrado e interessado na catarata. E muito menos audiência, muito menor audiência nos salões ou no salão da refrativa. Então, com 2 auditórios, tínhamos o congresso. Aí depois a coisa foi tomando um vulto, 3.000, 4.000, hoje já chega a 7.000, é aquela quantidade imensa, né, de auditórios. Eu gosto muito das parcerias com os laboratórios. Eu posso não ser nem consultor, mas eu gosto porque são eles que abrem o caminho para a gente. A verdade, essas companhias grandes podem ter todos os defeitos, mas eles fazem um grande benefício, estimulando a gente a progredir. A Alcon, ela tinha um programa de ensinamento de faco muito bacana. Aliás, eram 2 programas. Eles tinham um programa aqui em São Paulo, que a gente fazia cursos a cada 3 meses. Então, eram 4 cursos que foi chamado de curso avançado. A gente fazia os wet labs em cursos nas cidades. Eu fiz em Curitiba, fiz em Recife, fiz acho que no Maranhão, fiz em Belém, em vários lugares, em Porto Velho e em Porto Alegre. Então, esses cursos eram cursos mais básicos. Os avançados a gente fazia em São Paulo, no laboratório da Alcon. Como funcionava? Os cursos básicos a gente levava o Universal 1 mesmo e ensinava as pessoas desde como montar, para a pessoa se encantar com aquela tecnologia.
Isso era uma coisa. A outra coisa é que já tinha um grupo que já havia começado a fazer e já tinha complicação, já queria uma técnica melhor. Então o aparelho lá já era, eu acho que o Legacy, começou com o Legacy no Wet Lab da Alcon. E aí como é que funcionava? Eram 4 palestrantes, o Valto, o Armando, o Marco Rey e eu. A gente fazia as palestras durante 2 dias e no terceiro dia a gente ia fazer cirurgia na clínica do Valton. Então isso funcionou acho que durante uns 3 anos, ou mais, eu não lembro direito. Mas esse era um curso bem bacana. Eu cheguei um dia na academia e falei assim, alguma coisa está diferente, certo? Então era assim, me lembro que era a Alcon, a Allergan e acho que não sei se era a Storz, tá? Eles estavam com umas máquinas, aquele tumulto de gente vendo todas as aulas, de uma hora para outra os americanos começaram a fazer e chamou a atenção. Aí eu fui num lugar, fui em outro, mas eu fui muito bem recebido com o pessoal da Allergan. Um rapaz que já faleceu, certo? Que era um representante comercial que virou até diretor nacional, gerente geral, presidente da companhia aqui, da Allergan. E fiz muita amizade, chamava Wagner Guglielmo. E aí, o primeiro dia da academia, fui lá, eu passei pelas outras companhias, ninguém me deu muita bola, então eu fui lá, né? E eu vi que ele estava muito interessado, né? Mas aí, no segundo dia, eu passei umas 4 horas no stand dele, tá? E eu tentava, treinava e vi. Pô, no terceiro dia, os caras não... Mas o Wagner estava perto de mim, certo? Aí, o dia que fechava a academia, eu falei assim, Wagner, esse negócio vai dar certo, tá? Tem toda a pinta que vai dar certo. Hoje você vê que a facilidade de se fazer... Bem, a pessoa aprende, naturalmente, tem que aprender bem. Uma vez aprendido cirurgia, em qualquer lugar, tendo um bom aparelho, tendo um bom microscópio, faz uma cirurgia perfeita. Não precisa fazer em centros grandes. Quer dizer, a pessoa tendo um bom equipamento, um bom treinamento, né, e seguir toda a rotina que deve ser seguida, pode fazer uma medicina de primeiríssimo nível em qualquer lugar do Brasil, no interior. Antigamente não existia isso. Existem os grandes centros de oftalmologia. Isso aí espalhou de uma forma imensa no Brasil afora. Hoje está democratizado, o conhecimento está democratizado. E depois com essa revolução da internet, da YouTube, isso aí acabou praticamente com aquela hegemonia que tinha as universidades, né? Hoje o conhecimento está democratizado. A pessoa pode pegar todas essas... Não precisa nem vir num congresso, a pessoa tendo curiosidade, tendo capacidade de captar essas coisas na internet, ver tudo na internet, né? É impressionante como a tecnologia democratizou, né? Democratizou o conhecimento, né? Democratizou, quer dizer, tirou um pouco do papel da universidade. A universidade era o reduto do conhecimento, né? Depois E onde que o conhecimento está guardado agora? Exatamente. Agora está espalhado aí e de uma forma democrática. Até muito interessante isso, essa evolução da tecnologia, a evolução dos meios de comunicação. Isso é uma coisa fantástica, como afetou de forma assim interessante mesmo, assim, para todos nós, facilitou demais.